O concurso nacional unificado trouxe uma experiência inovadora no país, que é, por meio de uma única prova, selecionar milhares de servidores públicos para os mais diferentes órgãos da administração pública. Um desafio que, dividido em blocos e em eixos, trazem conteúdos relevantes e atualizados daquilo que implica uma boa gestão pública na atualidade. Na aula de hoje, a gente vai trazer o esforço de fazer uma revisão de conteúdos que estão no eixo 1, o eixo 1 que se caracteriza por falar daquilo que é justamente a administração pública e fazer com que esteja perpassando por todos os blocos conteúdos que são semelhantes. Então, se você se inscreveu para cargos do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, do bloco 4, do bloco 5, do bloco 6, do bloco 7, né? E até para o ensino médio, você vai poder aqui revisar alguns desses conteúdos conosco e ter aí mais uma fonte de estudos para que você tenha aí o êxito desejado nessa preparação. Nós vamos abordar aqui tópicos que já foram abordadas em questões da banca Sesgran Rio, que é a organizadora do concurso público, e vamos falar como que essas questões se organizam, vamos trazer também um pouco de teoria e fazer com que a gente possa dar essa contribuição para os seus estudos. Então, se você está aí preparada para fazer a prova e para revisar esses conteúdos aqui comigo, então vamos às questões. Pessoal, nós vamos falar aqui de questões que caíram em concursos que aconteceram organizados pela banca Sesgran Rio. Esse material aqui está disponibilizado na plataforma Concursos e Serviço Social. Quem é meu aluno, minha aluna, sabe que eu gosto muito desses materiais personalizados, né? Ajudam a trazer leveza para a nossa preparação, e a gente vai estar abordando questões da banca Sesgran Rio. Nós vamos começar falando sobre avaliação de desempenho. Essa questão foi cobrada no concurso Transpetro 2023 e diz assim: a maioria dos administradores afirma estar frustrada com sistemas de avaliação de desempenho que falham ao identificar as mudanças que os funcionários necessitam fazer. Os funcionários se apegam às observações que recebem do gestor, considerando possíveis implicações em sua remuneração e promoção, e não ouvem o que é dito a eles sobre os aspectos que precisam mudar e como desenvolver competências. Para resolver esse desafio, foi criado um processo para prover os gestores e também outros níveis, como de especialistas, de informações como seu superior, pares e funcionários os veem no trabalho. Esse processo é denominado avaliação de desempenho em, e aqui a banca traz 5 alternativas, né? Para que 5 alternativas, desculpem, para que nós possamos avaliar que tipo é esse de metodologia de avaliação de desempenho que busca romper com esse padrão onde somente o gestor avalia o funcionário. E
traz uma possibilidade de ampliar, né, aquilo que vai até impactar na remuneração e na promoção do funcionário e até promover o desenvolvimento de competências. E a gente tem aqui 5 alternativas, que é a 3 dimensões, na metodologia de avaliação de desempenho, 3 dimensões, o feedback 360 graus, listas de verificação de comportamentos, descrições ou adjetivos, escalas de classificação de conhecimento e qualidades pessoais, figuras do surfar supérfluo ou observação física, incidentes críticos e frases comportamentais. Cada uma dessas alternativas, né, elas vão ali se caracterizar por uma forma de metodologia. E a gente precisa identificar qual é que, né, rompe aí com aquele paradigma tradicional da avaliação feita pelo gestor. Uma coisa que a gente precisa entender, né, que dentre as metodologias de avaliação de desempenho, a gente vai encontrar as mais diferentes. Você vai pesquisar, você vai encontrar autores falando de 9, autores falando de 10, ou até mesmo os que, né, fazem aí uma variação menor da avaliação de desempenho. O fato é que a gente se relaciona mais, né, com a metodologia trazida por determinados teóricos do que, né, olhar aí para as variáveis que envolvem as metodologias de avaliação de desempenho, né? Aqueles que seguem determinado autor, que estão influenciados por outro autor. Mas eu reuni aqui nesse material, até para favorecer o estudo de vocês, algumas das principais metodologias e vou trazer também ali autores, né, dentro da administração que trazem aí abordagens diferenciadas de metodologia de avaliação de desempenho. Aqui a gente pode ter aí como também que amplia essa visão que sai unicamente da avaliação do gestor, estaria a avaliação 360 graus. Essa metodologia, ela vai ter uma visão mais ampla, né, do funcionário. Por quê? Ela vai coletar feedbacks não só, né, ali por parte daqueles que estão interagindo, mas também de superiores, dos pares, né, desse funcionário. E aí, né, ela vai ter aí uma visão que possa, né, trazer uma percepção daquele funcionário dos seus mais diferentes relacionamentos. E essa metodologia, né, ainda que não tenha aí uma notabilidade daquele que é o criador principal, mas ela ficou bem popular, né, nos anos 90. E a gente tem aquela que foi criada por Peter Drucker, que é a MBO, né, a Management by Objectives, né, que é um processo no qual os objetivos são definidos de forma que sejam compreendidos e aceitos por todos os envolvidos, né? Então, as pessoas ali, elas precisam ter um consenso, né, dentro daquilo que é essa forma de avaliação. A gente já falou também no nosso preparatório sobre o Balanced Scorecard, tem aula na plataforma aqui específica, mas a gente sabe que essa metodologia, ela envolve também a organização, né? Ela foi desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton, e ela visa trazer ali, né, a partir de determinadas perspectivas, aquilo que é uma visão balanceada, né? E que inclui ali também pilares importantes da organização que dizem respeito ao seu alcance financeiro e também não financeiro. Temos a avaliação por competências, que é uma abordagem, né, que teve aí como principal expoente o David Uris, que tem o foco nas competências individuais em relação às competências requeridas pelo cargo. Temos também o método de avaliação de desempenho individual,
que alguns autores, né, tenham contribuído para o desenvolvimento desse método, o George Ottoni, que traz aí principalmente o conceito do Management by Results. Então, né, essas são algumas das metodologias, né, e cada uma delas tem suas particularidades, né, foram criadas para atender diferentes necessidades e contextos organizacionais, e, obviamente, né, ela é escolhida de acordo com aquilo que se adapta melhor à cultura, os objetivos da organização, né? Vocês podem entender que, por exemplo, quando fala assim, lista de verificação de comportamentos, descrições ou adjetivos, né? Então, tem a ver dentro daquilo que, né, vai ser aí aquilo que possa ser, né, de uma abordagem mais individual. E assim a gente vai olhando, né, para as escalas de classificação de conhecimento e qualidades pessoais, aquela que se centra na observação física, os incidentes críticos e frases comportamentais. E temos outras formas também de metodologia de avaliação de desempenho, né, aí dentro das diversas literaturas, que é a avaliação de 90 graus, onde apenas os supervisores avaliam seus subordinados, e é justamente aquilo que o enunciado, né, está visando romper. Temos a autoavaliação, onde os próprios colaboradores analisam seu desempenho, né, identificando seus pontos fortes, seus pontos fracos a melhorar. Avaliação por indicadores, né, que é medido por meio de indicadores quantitativos e qualitativos. Aqui traz metas e objetivos, o desempenho é comparado com as metas e objetivos previamente definidos. A avaliação por competências, que é o desempenho é avaliado de acordo com as competências técnicas e comportamentais exigidas para a função. A avaliação da equipe, onde o desempenho é avaliado considerando o trabalho em equipe e a colaboração entre os membros. A avaliação por escala gráfica, onde o desempenho é classificado em uma escala de valores ou conceitos. E a avaliação da liderança, onde o desempenho é avaliado considerando o estilo de liderança e a capacidade de motivar e desenvolver os liderados, né? Há uma divergência na literatura, obviamente, né, para reunir todas essas fontes aqui, você precisa, né, assim, de vários elementos, né, de várias origens para você identificar. Eu resumi no intuito de fazer com que vocês possam ter uma visão bem ampla, né, dessas possibilidades de metodologia de avaliação, mas a gente pode entender também, né, eu sempre gosto de dar um direcionamento para quem talvez não vai ter a oportunidade de ler a fundo cada uma dessas metodologias de avaliação de desempenho, mas que você tenha pelo menos, né, uma base para você ter ali na hora da prova uma possibilidade de acerto. Por quê? Se a gente olhar bem, né, se você tivesse uma visão pelo menos geral daquilo que são as metodologias de avaliação de desempenho, né, você vai entender que o que a questão aqui está trazendo é que exige uma mudança, né? Ou seja, existe um padrão de avaliação de desempenho tradicional, né? E o que se deseja, o que a questão está apontando, é que os funcionários, né, eles apontam as críticas a esse modelo, né? Porque partindo unilateralmente da visão que o gestor tem dele, né? E, obviamente, né, tudo que a gente sabe, né, assim, na prática, né, tem as perseguições, tem as predileções, né? Quantos funcionários já não foram aí, né, subjugados em razão das cartas marcadas, dos preferidos, dos QIs, inclusive na administração pública, né? Sobretudo na administração pública. Mas o entendimento dentro da administração pública, e aí, né, esse concurso, por exemplo, o CNU, né, ele visa, pelo menos, né, dar ali umas formas de ruptura com aquilo que é tradicional, né, e trazer metodologias mais modernas.
Então, dentro de uma questão como essa, se percebe essa crítica, né, e a busca, né, de que ocorram formas de avaliação de desempenho, né, que considere outros pontos de vista, né, outros aspectos na avaliação desses funcionários e até um ponto de crescimento, né, dentro desse processo de avaliação de desempenho. Então, aqui a questão fala de um processo onde, né, vai prover aí gestores, né, de informações sobre como, né, é a visão daquele funcionário, né, por parte dos seus superiores, por parte dos seus pares, dos funcionários, né, todo mundo trazendo ali considerações, e é isso que a gente olhou aqui que se caracteriza, né, essa visão 360 graus. Então, assim, eu vejo que na própria questão, no próprio enunciado da questão, você já percebe elementos que você pode, né, ali estar acertando, né, a questão. Por quê? Quando você fala, por exemplo, que figuras do surfar supérfluo ou observação física, é claro que isso não se justifica nenhuma possibilidade de avaliação de desempenho, né? Aí a gente teria aquelas visões, né, assim, mais conservadoras, né, de olhar os incidentes críticos, as frases comportamentais, que também não se assemelham em nada a essa mudança de paradigma que o enunciado está trazendo. Escalas de classificação de conhecimento e qualidades pessoais, né, que poderiam se assemelhar, por exemplo, a uma avaliação por competências, né, como a gente viu aqui, né, mas também não é isso que a gente está aqui, né, propondo, não é isso que a questão está propondo como mudança. E a lista de verificação de comportamento, descrições e adjetivos, por mais que seja, né, uma avaliação de competência com indicadores qualitativos, também não é essa a proposta. Então, eu acho que, por coerência, né, a gente consegue aí, né, trazer aí o entendimento de que a questão, o seu enunciado está se referindo a esse feedback 360 graus, né, naquilo que está sendo proposto, ok? Então, eu acredito que seja uma questão, né, se estiver constando no banco de questões da CESGRAN Rio e ela trazer ali para o CNU, vai ser aí uma boa para muitos candidatos, ok? Então, vamos falar agora de sustentabilidade, né, que também é um dos temas que está ali proposto no eixo 1, tá? Praticamente todos os blocos. O padrão de relatório de sustentabilidade mais usado no mundo é o da GRI, Global Reporting Initiative, cujo objetivo é disseminar nas organizações a prática de medir o seu desempenho em termos ambientais, sociais e econômicos, divulgando os resultados como forma de prestação de contas à sociedade. As diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade proposta pela GRI são formadas por duas categorias de princípios, que são, né? Aí a gente tem aqui as alternativas. Princípio da distribuição de lucros e princípios para a definição de alocação de investimentos. Princípios para a preservação da imagem da organização e princípios para atendimento às leis. Princípios para garantir a lucratividade da organização e princípios para tratamento de crises. Princípios para controle da publicidade da organização e princípios para apresentação de resultados, para definir o conteúdo do relatório e princípios para assegurar a qualidade da informação. Então, primeiro a gente vai olhar para aquilo que é o próprio GRI, né? Porque esse tipo de relatório, né, ele foi criado aí já no final, né, da década de 90,
onde já se falava, né, já se tinha uma preocupação muito grande com o desempenho das empresas, isso não só do aspecto financeiro, mas social e ambiental, principalmente. Ele traz um padrão, né, de relato de que ajuda a organização a comunicar o impacto das suas atividades, né? E em todos os aspectos ESG, né? Que aí estou trazendo um outro elemento para vocês, embora não esteja aqui, né? Mas é o Environment Social Governance, né? ESG, ou como muitos têm falado aqui no Brasil, o ASG, né? Que é o Ambiental, Social e Governamental, né? Já trazendo aí uma tradução da sigla. Então, o GRI é praticamente um padrão hoje no mercado em termos de relatório de sustentabilidade. E ele, o que ele traz de contribuição? Né? Ele tem uma capacidade, né, que é um parâmetro, né? Ele avalia e se torna um parâmetro. Então, ele tem a capacidade de melhorar o desempenho, né, de sustentabilidade das empresas, que à medida, né, que ele expõe ali, que ele traz, né, aquelas orientações, ele está dando, né, aí a visibilidade para esse desempenho dentro das organizações. Ele aperfeiçoa a gestão de risco e a comunicação com investidores, né? Então, ele está ali contribuindo, né, para que se tenha uma dimensão para os investidores, né, de que exposição que está ali dentro daquela organização. Ele engaja os stakeholders, né, os parceiros, né, parceiros de várias frentes, fornecedores, público interno, público externo, né, no intuito de melhorar as relações com eles, motiva e engaja colaboradores, né, à medida que são os colaboradores que criam aquelas métricas, assim, as métricas no intuito, né, daquilo que é a realização do alcance dessas métricas. Contribui para a credibilidade como uma empresa ética e transparente, fornece sistemas internos de gerenciamento de dados e relatórios, aprimora estratégias de sustentabilidade e seleção de indicadores e metas. Né? E a gente tem aí as normas GRI em 3 pontas, né? As gerais, que são aplicáveis a todas as organizações, independentemente de suas características, aquelas que são setoriais, né? As que estão na área, né, de energia, as que estão na área de alimentos, as que estão na área de serviços, e assim vai. Específicas para o setor da economia e do mercado. E as normas temáticas, né, focadas em temas de interesse relevante, né? Essas normas, né, elas são universais, permitindo que diferentes tipos de organização produzam relatórios úteis, de qualidade, comparáveis e tecnicamente compreensíveis em todo o mundo. É um documento público, né, que serve para apresentar, identificar, avaliar e gerir indicadores de sustentabilidade com foco no desenvolvimento sustentável e na construção de uma economia mais estável e segura para todos. Então, o GRI ele veio no sentido, né, de trazer aí muitas contribuições, né? Embora a gente tenha aqui a letra A, né, princípios para a distribuição de lucros e princípios para a definição de alocação de investimentos. Bom, a gente viu aqui, né, que ele termina por se constituir numa comunicação aos investidores sobre a gestão de riscos, mas ele não tem isso como seu princípio, ele pode ter essa contribuição também, mas não significa que ele vai estar tão somente focado, né, nesse princípio de distribuição de lucros e princípios da definição de alocação de investimentos. Princípios para a preservação da imagem da organização e princípios para atendimento às leis. A gente viu, né, que, obviamente, traz aí, né, uma contribuição para a credibilidade
da imagem da empresa como uma empresa ética e transparente, e termina trazendo também, né, uma condição, né, de melhoria do desempenho de sustentabilidade, porque, obviamente, as empresas vão estar cumprindo, né, os normativos, né, em relação a políticas de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, em relação aos impactos que causam, né, em relação à responsabilidade social. Então, assim, tem uma série de coisas que terminam contribuindo, mas a gente não pode, né, simplesmente reduzir o GRI a isso, né? Princípios para garantir a lucratividade da organização e princípios para tratamento de crises. Embora a gente perceba, né, que traz nessa questão aí dos investimentos, mas não tem como foco garantir a lucratividade. E, obviamente, né, os tratamentos de crise. O que são os tratamentos de crise, né? É quando, né, algo não é atendido e gera uma consequência, né? O GRI, ele vem justamente para antecipar isso, né? Para mostrar ali as fragilidades, no intuito até de antecipação e mitigação daquilo que possa ser um risco. Princípios para controle da publicidade da organização? Não é reducionista, né? Você vê que esses tópicos aqui é como se pegasse uma parte que o GRI contribui para justificá-lo como um todo, né? Bom, a gente até sabe que termina contribuindo para a apresentação dos resultados, né? Mas não é isso que o GRI está trazendo, né? Na verdade, é uma forma até de evitar aquilo que se chama no mercado de greenwash, né? Social wash, né? Que são assim mostras de resultados que são fantasiosos, que são maquiados, né? Então o GRI ele veio justamente no intuito de corrigir isso, de contribuir para uma mão contrária em relação, né, a esse reporte de sustentabilidade nas empresas. Então, a gente pode dizer que ele define o conteúdo do relatório. A gente até viu aqui que ele tem normas, né, assim, que são aquelas que são aplicáveis a todas as organizações, independente de suas características, aquelas que são específicas setoriais, né? Porque aí ele vai dizer, por exemplo, deixa eu citar aqui, né, de celulose, por exemplo, né? Uma empresa que atua nesse ramo. Aí pode dizer, né, da questão do desmatamento, da reposição, né, do replantio, né? Então, são normas específicas e, obviamente, ainda tem as temáticas, né? Então, ele define realmente ali o conteúdo do relatório. E ele traz os princípios para assegurar a qualidade da informação. É aquilo que eu estava falando, né? As métricas do GRI terminam-se para impedir ou pelo menos frustrar, né, aquela intenção das empresas de mostrarem, né, se mostrarem na sociedade como eticamente responsáveis, mas quando você vai olhar ali direitinho nos seus dados, na informação, né, não se sustenta, né? Então termina contribuindo para assegurar a qualidade da informação, né? E isso se coaduna, né, com aquilo que é o seu propósito, né? Porque o GRI ele ganha notabilidade na divulgação que é feito, né? Assim, os relatórios anuais, os relatórios de sustentabilidade das empresas, hoje é um dos principais assim fontes, né, daqueles que são interessados em investir, de saber da saúde, né, das práticas. Então, termina ali contribuindo para que tenha uma divulgação de resultados como forma de prestação de contas à sociedade, ok? Então, espero aí que essa questão, né, contribua aí para vocês que estão se preparando para essa prova. Pessoal, aí a gente vai trazer agora um tema, né? Os meus colegas assistentes sociais, se você está aqui nesse canal, você já percebeu, né, que eu
nos meus conteúdos, me direciono principalmente aos assistentes sociais, aos estudantes de serviço social, e aqui tem uma questão, né, que caiu no concurso da Eletronorte de 2022, foi organizado pela banca Sesgran Rio também, e abordou a dimensão da gestão de projetos que está prevista aí, né, também para o concurso do eixo 1 do CNU, né, para todos os blocos. Tem um bloco, se não me engano, é o bloco 6, que é até também pauta, né, de outros eixos lá. Né? Agora não lembro ao certo, mas eu sei que está perpassando aí todos os blocos. Então, vamos olhar essa questão. Ao elaborar um projeto de intervenção para combater a violência sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, o assistente social priorizou a difusão do conhecimento em parceria com instituições que defendem os direitos desse público-alvo. No primeiro ano de execução, o projeto pretende atingir 2% da frota de caminhões que abastecem nos postos de combustível da rodovia BR-101, com a distribuição de 120 mil exemplares do Estatuto da Criança e Adolescente para os motoristas. O que o assistente social definiu ao fazer essa projeção? Né? A gente sabe que um projeto ele tem, né, ali muitas frentes, né? Porque ele é parte de um processo do planejamento de uma ação, né? E é um instrumento técnico-administrativo para que se execute empreendimentos específicos, né? Nas mais variadas atividades interventivas e até de pesquisa no espaço público e privado. Né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que é um projeto de intervenção para o enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, né? Ou alguns diriam, né, de combate, né, à violência sexual de crianças e adolescentes nas rodovias, né? Só para dar um dado aqui para vocês, por exemplo, existem números, né, dados da Polícia Rodoviária Federal, onde se aponta que, pelo menos a exploração sexual, né, que é essa parte mais comercial da violência sexual, né, as rodovias brasileiras, elas são aí principais cenários, né, e obviamente precisa ser combatido, e as organizações que transitam, né, precisam dar aí a sua contribuição. Então, o projeto, ele tem esse sentido, esse aqui da questão. E ele vai ter também um objetivo, a gente sabe que todo projeto tem um objetivo, que é o quê? O que se deseja obter ao final do período de execução daquele projeto, né? Depois da aplicação dos recursos, da realização das ações previstas, né? Quer se atingir um determinado fim. E esse objetivo, né? A gente sabe que o objetivo, ele é o quê? Todos os objetivos, eles são qualitativos. Minha canetinha não vai ajudar muito, mas eu vou escrever aqui. Qualitativo, tá? Qualitativos. Mas a gente precisa também quantificar, porque assim, o fato de eu desejar obter algo ao final desse período de duração do projeto, ok, eu vou saber, né, assim, eu intencionei ter um enfrentamento da violência sexual nas rodovias. Ok, eu vou atingir isso ao final do meu período, com a realização das minhas ações, ok, eu vou poder dizer que sim, mas eu preciso tangenciar isso, eu preciso transformar isso em meta, né? Eu preciso que quantificar. Então, assim, às vezes eu fico vendo os projetos das colegas, né? E fala de, qual é a minha meta? A minha meta é combater o enfrentamento, é combater a violência sexual nas escolas. Não, esse é o seu objetivo. Meta necessariamente tem que ser quantitativa. Quantitativa. Tá bom? Tem que ter números, tem que ter percentual, se for o caso, mas tem que ser assim, né, algum elemento contabilizador,
né, de que eu atingi aquele objetivo. Então, a meta é a versão quantitativa do objetivo, né? E autores como o Cohen e Franco, né, que são assim referências nesse estudo, eles vão dizer que a meta é um objetivo temporal, espacial e quantitativamente dimensionado. Os objetivos explícitos ou latentes podem ser classificados como de resultados, de sistema, originais e derivados, gerais, específicos, únicos e múltiplos, complementares, competitivos, indiferentes, imediatos e imediatos. Ok? Fica aí essa contribuição para vocês. Então, é preciso que cada objetivo explicite sua meta, o seu quantitativo, tá? E à medida que eu tenho meu objetivo, eu tenho minhas metas, eu preciso ter uma métrica de mensuração, né, de avaliação e monitoramento para eu chegar no final e dizer que eu atingi os meus objetivos e as minhas metas. Então, o que é esse monitoramento? O que vai me dar uma régua para eu medir se o meu projeto está caminhando para esses objetivos e metas? Aí eu vou ter que escolher indicadores de avaliação de projetos sociais. Por quê? São eles que vão especificar de forma clara e direta o objetivo e quais resultados que se quer atingir relacionados ao público com quem se trabalhará, né? E tem até uma definição do Leandro Lavas que diz que os indicadores, como parâmetros qualificados e ou quantificados, que detalham em que medida os objetivos foram alcançados, né? Porque tem um percurso, né? Tem uma série de ações que são desenvolvidas no transcorrer desse projeto. Eu não preciso chegar lá no final, né, para dizer se o meu objetivo e a minha meta foi alcançado. Então, nesse percurso que eu estou transitando aqui de realização, né, eu vou ter indicadores, né, e aí quantitativos e qualitativos, que vão me dar sinalização, né, de como anda a realidade de concretização desse projeto, de realização dessas ações, né, e eu vou criando marcos de mensuração por meio desses indicadores até chegar, né, lá no final, onde eu vou ter a visão final se eu atingir os meus objetivos e as minhas metas, né? Então, a gente vê aqui, aí voltando lá para a questão, né, que aquela assistente social, ela traçou ali, né, ela foi amarrando o projeto dela. Ela tinha o seu objetivo, qual era? Não, olha, eu quero combater a violência sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. Ela adotou uma metodologia, né, que era a difusão de conhecimento em parceria com instituições, adotou seu público-alvo, que eram os caminhoneiros, e ela definiu, olha, eu tenho uma meta, a minha meta é atingir 2% da frota de caminhões que abastecem nos postos de combustível, né? E, obviamente, isso se constitui também um indicador, né? O que? Ela vai medir, né? Qual era possivelmente o indicador dela aqui, era o quantitativo, né, de caminhões, né, que ela estava. Quantos caminhoneiros, né, por caminhão que abasteceu, quanto eu atingi. Então, ficou muito claro que ela tinha o quê? Meta e indicador, né, nessa gestão do projeto dela. A gente não tem aqui o cronograma, porque ela não disse nem cronograma e prazo, aqui no enunciado da questão, até quando ela queria atingir, ela não falou. Ela não disse que o projeto, né, qual era a finalidade, porque assim, a gente precisa entender, né, se a gente até sabe que, né, a empresa que desse concurso, mas assim, talvez essa condição da violência sexual, né, se ela trabalha, por exemplo, numa rede de postos de combustível, isso tem uma consequência, né, assim, para a imagem, né, para o ambiente, né, cria ali
dificuldades para a operação, né, daquilo que é a organização e o funcionamento do posto. Então, mas a gente não tem, eu estou aqui deduzindo, né, por aquilo que ela está dizendo, isso não tem a finalidade justificativa. E aí, antes que você escreva aqui nos comentários, mas, Cláudia, não é combater a violência sexual? Não, esse é o foco dela, esse é o final do que ela quer, né? A justificativa é o porquê ela está fazendo, que a gente não sabe, né? Assim, por que uma empresa lá tá se envolvendo com isso? Tem uma razão e um porquê, né? Tem essa finalidade que a gente não sabe, que obviamente ficou implícito, né? Os recursos e orçamento a gente não sabe, a gente sabe que ela adquiriu aí 120, mandou rodar numa gráfica, né? 120 exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não sabe quanto ela gastou. A teoria e o método, né? Ela poderia ter utilizado aqui várias teorias e métodos, né? Positivista, dialético, materialista dialético, ela poderia ter o interacionista, ela poderia ter ali várias referências perpassando, embasando, que vão estar lá na fundamentação do projeto dela, mas a gente não está com esse dado aqui. O único dado que ficou explícito e está perguntando aqui na questão, o que o assistente social definiu ao fazer essa projeção é a sua meta e o seu indicador, ok? Espero que tenha ficado claro aí. Você pode escrever nos comentários para a gente. Eu estou deixando no material, tá, pessoal? Algumas fontes para quem tem interesse aí de depois estudar mais, tá? Então, vamos pegar aqui agora essa questão, que vai tratar do tópico tomada de decisão. Considere o texto a seguir. Ludmilla dá o sangue. A cantora Ludmilla prometeu dar um ingresso de seu show no Manice, né? Eu acho que é no Manice, para cada pessoa que doasse sangue entre os dias 5 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Como resultado, recordes de doações foram batidos. Ao ver os números, eu pensei que este seria um belíssimo caso em que a economia comportamental pode explicar o fenômeno. Ela é uma disciplina que surge da incorporação pela economia de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas no campo da psicologia, da neurociência e de outras ciências sociais. Isso, né, foi uma análise, peraí que faltou o Szinho aqui na digitação, depois eu coloco. Santana, né, uma análise de Santana, de Irapuã Santana, no texto Ludmilla dá o sangue, que foi publicado originalmente no jornal O Globo, de 17 de julho de 2023, na seção Opinião, e foi adaptado para esse concurso, né, que a gente está olhando aqui, que foi da Transpetro de 2023. Para o autor do texto, o sucesso da campanha da cantora Ludmilla explica-se pela tomada de decisão intuitiva, que pode ser caracterizada como um modelo racional de tomada de decisão e escolhas coerentes e de valor maximizado dentro de certos limites e restrições. Modelo simplificado de racionalidade limitada que captura toda a complexidade da decisão. Processo de decisões significativas tomadas mais por meio de julgamentos objetivos do que por um modelo prescritivo. Processo cognitivo inconsciente, gerado pelas experiências vividas, que geralmente envolve emoções. Processo decisório no qual as pessoas se satisfazem, isto é, buscam soluções que sejam suficientes e satisfatórias e não ótimas. Pessoal, eu trouxe aqui uma síntese, mas para dar uma base teórica aqui para a gente resolver a questão, porque assim, o que é uma tomada de decisão? É um processo complexo, multifacetado, que envolve a escolha entre diferentes alternativas para alcançar um objetivo específico, né? Obviamente, a tomada de decisão não só é importante para os aspectos da vida, mas também na gestão de organizações.
aqui a gente tem um resumo, né? Eu também trouxe aqui os autores. Por quê? Decisões programadas, né? Quais os tipos de decisão? Decisão programadas, onde existem aquelas que são rotineiras, repetitivas, onde procedimentos já estabelecidos são aplicados, né? Você sabe, né? Igual aquela música, já que a gente está falando de Ludmilla, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Então, você acorda, toma café, vai para o trabalho, essas coisas. Já está programada a sua decisão, você não tem muito o que pensar. Já tem uma rotina a ser cumprida. Tem as decisões não programadas, que são únicas e exigem soluções criativas e não rotineiras, né? Se saiu para ir para o trabalho, tem uma greve de ônibus, está tudo parado, o trem está lotado, o metrô, então você precisa ter uma solução criativa diante desse caos, não estava programado, não era rotineiro. Decisões estratégicas envolve a definição de direções a longo prazo para a organização, né? Assim, vai fazendo ali as suas mensurações e pode ir mudando também, né? E pulando etapas, se for o caso. Então, são decisões que são estratégicas, dependendo ali daquilo que está sendo a leitura, né? E o contexto. Então, vai tomar uma decisão de forma estratégica. Decisões táticas, né, são relacionadas àquelas que implementam as estratégias específicas, né? Elas estão, assim, da lógica, né, de decisão, né, que ainda não é aquela ali né, no nível mais micro, né, mas ela se relaciona com a estratégica, porque a estratégica ela se refere a uma mudança, né, de direção. Agora, para que sentido? Aí é a decisão tática. E a operacional tá, não, eu vou para a esquerda, tá? Mas aí para a esquerda envolve como? Vou a pé? Vou de ônibus? Vou como? Então, é isso, né? Tem as decisões operacionais que focam nas atividades do dia a dia na organização. E tem a intuitiva, que se baseia em insights, experiências anteriores e sensações internas. Né? Muita gente se baseia muito na intuitiva, né? Que é aquela rápida, espontânea, né? Uma tomada de decisão rápida, espontânea, que vem, que tem a ver muitas vezes, né, com uma experiência vivida, mas sem um processo consciente de análise, né? É aquela assim, é o feeling. Tem muita gente que fala, estou sentindo que eu tenho que fazer. Né? Mas por quê? Estou sentindo. Principais autores. Herbert Simon, um dos pioneiros no estudo da tomada de decisão nas organizações, propôs um modelo que estrutura a análise do processo decisório. A Mariana Lousada e a Marta Lígia Gomes Valentim discutiram modelos de tomada de decisão e sua relação com a informação orgânica, enquanto Lake Buchanan e Andrew O'Connell contribuíram com perspectivas relevantes sobre o processo decisório, né? De uma forma geral, as tomadas de decisões, elas são descritivas, né, que são aquelas que observam como as decisões são tomadas, a normativa, que define como as decisões devem ser formadas, e as prescritivas, que sugerem métodos para melhorar a tomada de decisões. Né? Essas teorias ajudam a entender os processos cognitivos e comportamentais que influenciam as decisões individuais e organizacionais. Então, quando a gente olha assim, né, para aquilo que é, né, ali, né, a tomada de decisão da campanha da cantora Ludmilla, né, e teve esse sucesso, né, porque a Ludmilla é um ícone e que mobiliza uma massa que tem nela uma admiração. Então, a pessoa, ela não foi ali doar, né, e teve esse quantitativo, porque o Hemocentro está fazendo uma campanha. Todo dia o Hemocentro, né, a gente sabe da escassez e principalmente de determinados tipos sanguíneos, né? Isso é um clássico, está sempre em baixa esses
os bancos de sangue, exatamente, né, porque, infelizmente, o ser humano, né, embora entendendo a importância, né, precisa aí de alguns estímulos. E foi com base nesse estímulo de tomada de decisão que teve o sucesso da cantora Ludmilla. Então, seria um modelo racional, né? Que as pessoas. Não, se fosse racional, os bancos de sangue estariam lotados, porque as pessoas iam entender a importância, né? Iam entender a coerência, né? E, obviamente, tem aqueles que têm limites, têm restrições, mas existe ainda uma grande parcela da população que poderia doar. Mas não foi pelo modelo racional que foi o sucesso da cantora Ludmilla, a campanha de sangue, né? Um modelo simplificado de racionalidade limitada, que captura toda a complexidade da decisão, não imperou, né? Assim, a pessoa pode até ter feito sacrifícios, né, para ter ali atendido aquela campanha, porque ela estava mobilizada por outros fatores. Processos de decisões significativas tomadas mais por meio de julgamentos objetivos do que por um modelo prescritivo. Não teve objetivo, né? Não teve decisão, né, ali motivada por julgamentos objetivos. Processo cognitivo inconsciente gerado pelas experiências vividas que geralmente envolvem emoções, né? Eu acho que é exatamente isso, eu acho não, né? Foi exatamente isso que moveu aquela massa, que bom, né? Quisera que todos os símbolos que nós temos, né? Os bons símbolos, tanto na música, nas artes em geral, pudesse fazer isso. E, obviamente, né, vai usar aquela sua influência que pela emoção que gera nas pessoas, mobiliza. O processo decisório no qual as pessoas se satisfazem, buscam soluções que sejam suficientes e satisfatórias e não ótimas, também não. Né? Então, a gente tem aqui a letra D como um processo de tomada de decisão intuitiva, né? Uma tomada de decisão intuitiva que se caracteriza pelo processo cognitivo inconsciente gerado pelas experiências vividas, que envolve, né, em geral, as emoções. Que parabéns aí para a Ludmilla, né, pela iniciativa. Está sempre precisando. Pessoal, e agora a gente tem aqui uma outra questão que envolve a resolução de conflitos, né? A gente tem aqui, né, um funcionário teve de resolver um conflito diante de uma situação de impasse, na qual era inevitável alinhar as diferenças entre as partes por meio de negociação direta. Assim sendo, esse funcionário optou por indicar uma terceira parte com autoridade para ditar os termos de um acordo. Essa pessoa é denominada. Então, veja, teve um funcionário que tinha um conflito, que estava num impasse, na qual era inviável alinhar as diferenças entre as partes. Então, né, a negociação direta não foi possível, né? Então, optou, né, por indicar uma outra parte, mas que pudesse ter uma autoridade para ditar os termos de um acordo. Essa pessoa é denominada, né? A gente está buscando aqui qual é essa função da terceira parte, né, que tem autoridade para ditar os termos de um acordo. É o conciliador? É o mediador? É o consultor? É o denunciante? É o árbitro? Né? A gente sabe que um funcionário árbitro dentro das empresas é um profissional especializado na arbitragem empresarial, que é um método privado de resolução de disputas. Né? Ele é um terceiro imparcial que vai, né, ali resolver litígios de forma mais rápida, confidencial, especializada do que um processo judicial tradicional. Né? Com a reforma trabalhista, as grandes empresas podem recorrer a árbitros privados para solucionar disputas trabalhistas, especialmente para funcionários com renda superior a determinado valor, que podem resolver disputas com seus empregadores em câmaras de arbitragem, se concordarem expressamente com isso numa cláusula de seus contratos.
Isso permite uma resolução de conflitos fora do sistema judiciário, garantindo celeridade e rigor técnico a decisões que envolvem grandes volumes de dinheiro. Bom, vamos imaginar que se não tivesse esse entendimento ali na prova. O conciliador, o mediador, você já eliminaria, porque o próprio enunciado já diz que a situação entrou no impasse que se tornou inviável a negociação direta entre as partes. Né? Então, o A e o B já foram. O consultor não era, porque nesse caso aqui, o consultor ele poderia ter uma função de orientar, né? Mas ali não. A gente está vendo que esse terceiro ditou os termos de um acordo. Isso não é papel de um consultor. Denunciante não se aplica, né? E aí ficou o árbitro, mas você agora já entende essa função aí desse funcionário. Pessoal, é isso, né? A minha contribuição para o estudo de vocês. Espero que realmente aí possa dar uma visão, ainda que geral, para você e que você tenha aí um bom êxito. Quem sabe até a prova a gente não faz uma outra revisão, mas por hora eu deixo vocês com essa. Para quem está chegando agora no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, né? Me ajuda demais a continuar esse trabalho, porque é tão legal, é um estímulo, né? Quando a gente vê, esses dias uma pessoa querida falou assim, eu estava pesquisando no YouTube e ele recomendou os seus vídeos, assim, ai, que legal, né? Então, é o like de vocês que me ajuda a fazer com que o YouTube me recomende. Então, por favor, deixe o seu joinha, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um super beijo.